desejando uma ótima tarde a todos e todas, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Essa presidência, no uso de sua prerrogativa, dá a ata da última sessão por lida e aprovada. Comunico que o expediente encontra-se disponível eletronicamente. Passando às breves comunicações, primeiro orador inscrito para falar, deputado Altair Silva. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 10 minutos. Meu boa tarde a todos os senhores e senhoras deputados, aos telespectadores da TV Assembleia Legislativa e da Rádio Digital. Saudar o nosso presidente desta sessão, deputado Maurício Scurillac. Saudar a todos os senhores deputados e deputadas. Venho aqui falar de um tema muito importante, né? Hoje que estou retornando ao mandato após uma licença de 30 dias, nós, no último final de semana, nos deparamos, né, com o Enem, que é uma prova que seleciona, né, as notas para o ingresso nas universidades, principalmente nas universidades públicas. E fomos surpreendidos pelo cunho ideológico e pelo desrespeito com que o governo federal, especialmente através do Ministério da Educação, trata o agronegócio brasileiro. Graças ao agronegócio brasileiro, o Brasil tem superávit de exportação, ou seja, temos mais entrada de recursos, de dólares, que permite nós arcarmos com o financiamento das dívidas públicas e também os compromissos do governo. E o governo federal, não respeitando o agronegócio brasileiro, que tem mantido o real e a economia de pé, e essa é a verdadeira vocação do nosso país, produzir alimentos de excelência para o mundo, e assim o fizemos com muita perfeição. Eu não entendo por que querer desestabilizar uma cadeia produtiva que é referência mundial na produção de alimentos. E aqui quero colocar alguns pontos que foram apresentados. Você veja bem aqui o enunciado da questão. Alternativas de logística estão servindo de instrumentos que ativam os mercados especuladores de terra nas diferentes regiões da Amazônia e constituem indicadores utilizados por diferentes atores para defender ou denunciar o avanço da cultura da soja na região, com ela a retomada do desmatamento. É evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver também com a expansão da soja, porém atribui a ela o fator que parece não totalmente correto, parte da compreensão central de que a lógica que gera o desmatamento está articulada pelo tripé grileiro, madeireiros e pecuarista. E, na visão do autor, o problema central da situação descrita é desencadeada por apropriação de áreas devolutas, sonegação de impostos federais, incorporação de exportação ilegal, desoneração dos setores produtivos, flexibilização da legislação ambiental. Ou seja, quero colocar na cabeça de mais de 4 milhões de brasileiros que estão lá trabalhando, que quem produz alimento ou é sonegador, ou se apropria, ou exporta ilegal, ou é beneficiado por desoneração, ou flexibiliza a legislação ambiental, sabendo que a lei é para todos. E aqui, no outro item, coloca no texto da questão seguinte: por ora apenas, os mais abastados poderão sonhar em viajar para o espaço, seja de foguete ou por um avião híbrido, mas toda a população global poderá sentir os efeitos
dessa viagem e avanço tecnológico. Para uma aventura dessa, as empresas tiveram que criar novas tecnologias que podem, em algum momento, voltar para a sociedade. A câmera fotográfica, hoje comum no mundo, antes da invenção para ser usada em telescópio, o titânio usado até na medicina foi desenvolvido para a construção de foguetes. E aqui vai mais uma vez condenando as cadeias produtivas que geram a riqueza. E aqui nós temos também um outro item importante que fala: no Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. Veja bem, subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina, veja bem, subordina homens e mulheres na lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, os bens comuns tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada e a pragatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Veja bem que barbaridade! A que ponto chega esse país? Gente, isso aberra o cúmulo da inteligência. Não dá para dizer que são professores, que aqui elaboraram, que tem um Ministério da Educação por trás. Aqui está um cunho ideológico de pessoas que certamente nunca pegaram no cabo da enxada, nunca foram numa propriedade ver como é o seu dia a dia e colocam perguntas. E ainda exigem resposta. As respostas que eles colocaram aqui são as seguintes: os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstra que há um cerco aos camponeses. Nunca vi o agronegócio fazer algum cerco aos camponeses. Já vi falsos camponeses revestidos de MST, invadindo propriedade de quem trabalha e produz e gera riqueza para o Brasil. Isso a gente tem visto, e com frequência, e aumentou a frequência quando este governo federal assumiu. Isso sim é fazer terrorismo. Outro item colocou descaso ao latifundiário, impactando a plantação de alimentação para exportação. Desprezo ao assalariado, afetando o engajamento dos sindicatos para os trabalhadores. Gente, o agronegócio é a atividade que mais gera emprego nesse país. E o agronegócio não despreza nenhum trabalhador. Quem despreza é o Ministério da Educação, fazendo o Enem com essas prerrogativas. Isso sim é desprezo ao trabalhador. E coloca aqui: desrespeito aos governantes, comprometendo a criação de emprego do lavrador. Hoje, na agricultura, eu posso dizer de forma muito simples: só não trabalha quem não quer. O setor da agricultura precisa de muitos trabalhadores. Se não está trabalhando, é porque está faltando vontade. E quando falta, às vezes, vontade, se ajunta a esses movimentos radicais para atrapalhar quem está trabalhando e produzindo. E aqui, mais pior ainda, assédio ao empresariado, dificultando o investimento de maquinários para a produção. Assédio. Veja bem a aberração que nós estamos vivendo. Esse Enem tem que ser cancelado para o bem e a memória
do justo povo trabalhador que se dedica ao agronegócio, para valorizar a memória de quem fez esse país crescer e se desenvolver. Não é o Ministério da Educação, não é o atual governo federal que vai fazer esse julgamento, até porque não tem crédito para fazer esse julgamento. Não tem crédito, não tem moral e não tem história para isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Altair Silva. Não tendo mais oradores inscritos nas breves comunicações, nós passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Deputado Mário Mota gostaria de utilizar, não é o escalado da vez, deputado Altair. Então, nós suspendemos a sessão até às 16 horas, quando voltaremos com a ordem do dia e votação dos projetos. Está suspensa a sessão.